Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de Geografia, iremos falar sobre a administração municipal. Iremos dar continuidade sobre os nossos assuntos de organização de um determinado local. Hoje vamos então chegar aqui um pouco mais próximo da nossa realidade, saber quem administra a nossa cidade, né? Quem organiza as nossas leis, quem está mais próximo do quê? Da nossa realidade, do nosso cotidiano. E aí você também, né, estando em outra cidade, pode fazer esse mesmo movimento de entender quais são as pessoas que fazem ali a organização do seu município ou do seu estado, mas hoje especificamente iremos falar sobre a administração municipal. Para darmos início à nossa aula, precisamos entender um pouquinho o que seriam as autoridades no nosso ciclo social. Como tem aí na imagem, a gente tem várias autoridades, ou seja, pessoas que são responsáveis por determinadas situações no nosso cotidiano. Como, por exemplo, nós temos os policiais, que são as autoridades ali para a organização, né, do bem-estar da população. Nós temos os líderes, né, ou autoridades das igrejas, né, de todas as suas denominações. Né? Quem seria, então, a autoridade dentro da sua casa? Nós temos os nossos pais, ou se você mora com seus avós, né? A pessoa que é responsável por você ali no seu convívio familiar, ele é uma autoridade. E a autoridade também dentro da escola, que responde a todas ali as questões da escola. Nós temos aí a figura do diretor ou da diretora, ou então a autoridade dentro da sala de aula, né? Lembra que a gente sempre fala sobre o respeito ao professor? Então nós temos várias pessoas que correspondem ao quê? Às autoridades dentro do nosso ciclo social. E dentro de uma administração municipal, existem também as autoridades, ou seja, pessoas a qual o respeito nós precisamos, né, prestar, para que também, como nós os escolhemos para ser a autoridade, ele também vem como o quê? A responsabilidade de governar para todos ali da sua cidade e da sua região. Então, entendendo sobre o que seriam as autoridades no ciclo social, nós conseguimos também resgatar esses valores da administração municipal. Veja bem, como o nosso município ele é governado? Como a nossa cidade é governado? Quem são as pessoas, então, que estão à frente para responder todas as questões sociais, políticas dentro do nosso município? O município é governado pelo prefeito, né? Pelo vice-prefeito, auxiliado pelo vice-prefeito, secretários e pelos vereadores, eleitos pelo povo em eleições realizadas de 4 em 4 anos. Então aí, de 4 em 4 anos, nós fazemos o quê? O movimento das eleições democráticas, nós vamos escolher aí os nossos governantes. Então a principal pessoa, né, a principal figura que vai administrar um município é a figura do prefeito. E ele sozinho consegue fazer todas as situações? Não. Ele precisa ser auxiliado pelo seu vice, né? Caso ele venha a faltar, o vice-prefeito vai estar à frente, pelos secretários também, os secretários de pautas públicas, né? Das secretarias da administração, que nós temos várias secretarias, e os vereadores, que vão o quê? Será como se fosse o porta-voz, né? O porta-voz da população para que chegue todos os seus anseios, os desejos, as dificuldades, para que aquele município possa se desenvolver. Então, essas são as principais pessoas que vão estar ali à frente do município, dentro dessa administração, governando a nossa cidade. Então, nós temos então um movimento que é a das eleições, né? Normalmente sempre acontece no mês de outubro, e aí a gente sempre vai fazer o quê? De 4 em 4 anos, terá as eleições democráticas, e a gente vai aonde? Nas urnas, né? Escolher os nossos governantes. Assim como da outra aula anterior, nós falamos sobre o presidente, os governadores, senadores, também é pelas urnas que nós fazemos a escolha da administração municipal. E aqui um detalhe, todas as pessoas podem votar? Não. Quando você ir completar, você ir no 4º ano, você deve ter entre 9 e 10 anos.
Quando você completar 16 anos, você terá a permissão, ou seja, você ainda não é obrigado a escolher, a fazer o quê? O movimento de ir às urnas votar. Você tem a permissão. Se você quiser, você tem o direito de ir lá votar. Isso atualmente, né? Porque pode ser que mude a lei vigente. Mas a lei vigente fala que aos 16 anos você é permitido a votar. Agora, com 18 anos, você tem a obrigação de fazer todo o processo de título de eleitor, né, que é um documento pessoal, e escolher os seus governantes em 4 e 4 anos. Então, é desta forma que nós fazemos a escolha dessa administração municipal, através das eleições democráticas de 4 em 4 anos. Falamos também sobre os secretários municipais. São pessoas da confiança, né, do prefeito que vão ocupar o quê? As secretarias municipais. As secretarias vão o quê? Olhar as pautas sociais, as demandas da cidade. Ou seja, o prefeito ele não irá dar conta de olhar todas essas necessidades. Então, ele vai escolher pessoas para ocupar as diferentes secretarias da cidade que ali vão olhar as suas demandas. Olha só uma das secretarias que nós temos. Principal, a educação, né? A Secretaria da Educação vai olhar ali todas as questões da educação municipal de Governador Valadares, suas demandas, as questões das escolas, contratações de professores, olhar o quantitativo de alunos, né? Então, tudo isso, o secretário municipal, né, uma pessoa de confiança do prefeito, irá olhar junto com toda a sua equipe e organizar a Secretaria da Educação. Também temos a Secretaria de Saúde, não menos importante, né? Hoje, principalmente na pandemia, em qual momento estamos vivendo. Então, o secretário de Saúde irá organizar, olhar todas as demandas que a Secretaria de Saúde precisa para que possa aí se desenvolver a cidade. Outra secretaria que o município pode ter e deve ter é a de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Tudo isso trazendo o quê? Fomentando a cidade com o turismo. Nós falamos sobre a capital, né, do voo livre, Governador Valadares. Então, quais são as coisas que podemos trazer aqui para o turismo? Como lazer, hoje a gente tem o Parque Municipal e fazer atrações de cultura, né? Como shows, teatros e também o esporte, fomentando o esporte da cidade. Então, são secretarias que com o olhar de uma demanda também diferente. Outra secretaria muito importante é de assistência social. Nós temos aí um grande parcela da cidade, moradores de ruas, que vão olhar todas essas questões sociais da cidade. Também com a questão de abandono, a gente também vai ter a lei ali do ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente. Vai ser envolvido aí essas questões dentro da assistência social do município. Outra secretaria é a de Obras e Serviços Urbanos. Então, a cidade aí que precisa de uma melhoria, asfalto, né, pavimentação das ruas, obras que venham a ver a melhoria para a cidade, estará dentro das pautas dessa Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. E também nós temos uma secretaria muito importante, que é a de Meio Ambiente e de Agricultura. O prefeito ele precisa fomentar, né, o produtor rural, lá do espaço campo, né, da zona rural, a fazer o quê? A trabalhar cada vez mais, porque vai fomentar o que é a economia da cidade e também quanto pessoal para essas pessoas. E cuidar do meio ambiente, né? Isso também deve ser o quê? Um pensamento do coletivo, principalmente quando a gente trabalha aí com a questão do lixo, né? O nosso desperdício. Então, tudo isso a gente vai olhando aqui em questão de pautas e secretarias. Então, as secretarias elas vão servir para exatamente isso, olhar as necessidades e as demandas de cada município. Ou, claro que cada dessas secretarias vai ter aí o quê? O seu secretário de pessoa de confiança para organizar todas as demandas. Bom, falando então especificamente do Poder Executivo, nós já falamos lá que o Poder Executivo ele é o poder, vamos dizer assim, máximo de uma administração, seja do Brasil, do Estado ou também do município. E quem compõe então o Poder Executivo Municipal? É a figura do
prefeito, ele vai exercer o poder executivo. Os prefeitos são eleitos para dirigir e executar o governo. Então, nós vamos promover, né, esse prefeito para este cargo, né, do poder executivo. E qual que é a sua finalidade, a sua função? Ele vai dirigir e executar todas as funções do governo. Então, na nossa cidade, Governador Valadares, nós temos o André Merlo, né? Nós o elegemos para ser o prefeito da cidade. Ele governa o poder executivo do nosso município. Cabe ao prefeito, ou seja, quais são as responsabilidades do prefeito dentro de um município? São inúmeras, então nós vamos ilustrar aqui algumas dessas responsabilidades que o prefeito tem para com a sua população. A primeira informação que nós temos aqui é desenvolver as funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Ou seja, ele não vai governar por uma classe ou outra. Ele tem que garantir o que é o bem-estar de toda a sua população. Não é de um ou de outro, são de todos. Então, ele tem que governar para todos, garantindo o bem-estar. Outra responsabilidade é proteger o patrimônio histórico-cultural do município. Quando fala assim proteger, não é que ele vai lá e ficar como vigia. Não, ele tem que garantir que todo aquele patrimônio cultural do município, histórico-cultural do município, ele seja o quê? Preservado, não depreciado pelas pessoas. Caso vier a acontecer, ele tem que garantir e restaurar todas essas situações que vão acontecendo. Então, é de responsabilidade do prefeito municipal. Outra responsabilidade é o quê? Garantir o transporte público e a organização do trânsito do seu município. Quando é garantir o transporte público, né? Às vezes a gente entende que esse transporte do público coletivo seria algo gratuito para a população. Não é bem assim. Quando fala sobre garantir, é que aquela cidade ela faça o quê? A promoção do transporte público, porque, por exemplo, se você trabalha em um bairro mais longe, você precisa chegar em um seu local de trabalho e ali você precisa do transporte público, o prefeito ele precisa de garantir que aí o ciclo, né, do transporte ele possa estar passando em todas as cidades, em todos os bairros das cidades. Então, para que tenha facilidade para as pessoas se locomoverem dentro, ou no centro ou nos bairros. Então, ele precisa também de fazer a organização do trânsito, ali fazendo o quê? As placas, né, junto com o seu grupo de confiança, né, e a Secretaria do Trânsito, falando ali qual é a via que precisa circular com 50 quilômetros, qual é a via que precisa diminuir a velocidade, onde precisa ter semáforos. Então, isso vem o quê? Da organização do trânsito. É de responsabilidade do prefeito também zelar pelo ambiente e limpeza urbana. É só responsabilidade dele? Não. É do coletivo. Enquanto você joga o lixo na rua, né? Ou não descarta o seu lixo corretamente. Isso também não é só um papel do prefeito. É óbvio que na figura dele, ele precisa de colocar o quê? Fazer com que a coleta seletiva, a coleta do lixo seja o quê? Uma garantia para que o lixo tenha o quê? Um destino certo. Outra responsabilidade é ouvir os seus habitantes, né, em suas reivindicações e anseios, porque nós colocamos ele ali, né, naquele posto de prefeito, do Poder Executivo, também para escutar os nossos desejos. Qual é a necessidade da população naquele momento, né? Por exemplo, quando a nossa cidade passa por enchente, alguma tragédia, ali ele tem que ouvir a população e detectar que aquele problema ele é um problema real e que ele precisa ser resolvido. Então, ouvir os seus habitantes e as reivindicações e anseios é de responsabilidade do prefeito. E, por fim, uma delas, né, é apresentar projetos de leis à Câmara Municipal, além de sancionar ou vetar. Ele, na figura do Poder Executivo, também pode fazer projetos de lei, né, para que a nossa cidade se desenvolva, e caso ele também pode sancionar, ou seja, que aquela lei vai ser funcional para a cidade, vai valer a partir de tal momento, ou então vetar alguma lei que ele ache, né, que não seja tão necessário assim para o bem do coletivo. Então, essas aqui são algumas dessas responsabilidades que o prefeito tem. Agora vamos falar sobre o poder legislativo municipal. Quem são as pessoas, então, que estão ali na frente desse poder legislativo? São o quê? Os
Vereadores, eles exercem o poder legislativo, encarregados de elaborar, organizar e aprovar leis e também fiscalizar o poder executivo. Então, no poder legislativo é onde os projetos ali vão ficar mais, como posso dizer, vão ficar mais ali afoitos ali, eles vão ser mais apreciados, né? Vão mostrar mais para a população. Então, todos os projetos que vão divulgando ou as leis que vão sendo criadas para o município vão ser discutidos aonde? Com os vereadores dentro da Câmara Municipal. E os vereadores também têm a responsabilidade de quê? Fiscalizar o poder executivo, ou seja, não vigiar o que o prefeito está fazendo, mas fiscalizar se as verbas estão sendo destinadas aos locais certos, se tudo que está ocorrendo na cidade está ocorrendo bem. Então, é função dos vereadores da cidade, tá? Municipal de cada uma delas. E o que os vereadores fazem dentro, né, com esses projetos de leis? Eles discutem e votam projetos que serão transformados em leis de interesse ao município, avaliam os orçamentos do município, né, se chega alguma verba municipal, então como essa verba será gastada ali dentro do município. Então, são coisas que os vereadores têm a finalidade e a função de fazer, fiscalizam a utilização que o prefeito faz com o dinheiro público relacionado às verbas, né? O prefeito recebe a verba, como vai ser administrada esse dinheiro público. Então, os vereadores também têm essa função de fiscalizar esse movimento. Ouvem as sugestões da população e levam à prefeitura. É muito importante porque os vereadores, ele, como eu disse, será o quê? O porta-voz, a pessoa talvez mais direta que a gente vai ter, que nós teremos como confiança de levar os nossos anseios diretamente ao poder executivo, ou criar leis para ali para o seu bairro, né? Olha, aquele bairro está precisando tanto de uma escola ou de uma quadra poliesportiva para o bem ali de estar das crianças. Enfim, são N coisas e possibilidades que os vereadores têm a função de fazer. Aqui nós temos uma imagem, né? Tanto da Prefeitura Municipal de Governador Valadares e também da Câmara Municipal, que fica bem aqui. A Câmara Municipal de Valadares também tem um outro anexo, né, onde os vereadores fazem suas reuniões. Então é só para que vocês ilustrem mesmo, né? Então você pode aí olhar em qual local fica a Prefeitura e a Câmara Municipal da sua cidade. Então essa aqui é uma imagem ilustrativa da cidade Governador Valadares. E, futuramente, todo esse movimento ele serve para quê? Para serviços públicos, né? Ou seja, para a população, que é o assunto que nós vamos tratar com maior detalhe na próxima aula. Mas tudo que os governantes fazem, eles vão gerar onde? No serviço público, naquilo que vem para a população, em benefício da população. Porque o governo, a administração pública ou municipal, como eu disse anteriormente, ele não vai governar somente para uma classe. Ali ele precisa entender que toda a população vai necessitar dos serviços públicos. E o que seria então um serviço público? Basicamente, é toda atividade administrativa ou de prestação direta e indireta de serviços à população, exercida por um órgão ou entidade da administração pública ou pela iniciativa privada. Então, todo esse movimento vai servir para que as pessoas tenham o quê? Acesso às melhores condições de vida. E o serviço público nós vamos olhar com mais detalhe na próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Um forte abraço e te aguardo na próxima aula.